Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal Família na Verdade. Eu sou o irmão Fábio Rodrigues Pardinho, de Cascavel, no Paraná. Quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua participação aqui no canal, por comentar, por compartilhar, por assistir os vídeos do canal. O objetivo e o alvo desse canal aqui é você, né? É atingir o seu coração, a sua vida, a sua família, para que nós possamos viver melhor. Tanto o homem, a mulher, os filhos, enfim. O meu canal, eu trato aqui de vários assuntos referente à família, segundo o padrão bíblico, tá? Então, trato aqui sobre a intimidade também, né? Sobre a questão íntima da vida das pessoas. E eu não posso falar a palavra aqui, senão o vídeo é bloqueado, é limitado o alcance do vídeo, tá certo? Eu quero falar, eu fiz um vídeo hoje de manhã falando sobre... eu tô gravando esse vídeo na sexta-feira, né? Deu uma folguinha que eu vou gravar já, eu vou tentar postar no sábado, tá? Eu falei que eu ia falar sobre a questão da alma, né? Nós somos um espírito que possui uma alma que habita num corpo. Você lê lá na Bíblia, no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 7, diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Essa palavra fôlego da vida é nefesh, espírito da vida. Tá? Deus colocou o espírito da vida dentro do homem. Dentro de você, dentro da sua existência, está o fôlego divino, né? O fôlego de Deus está dentro da sua vida. E eu quero, assim, lendo e analisando os comentários, né? Eu tenho percebido que as pessoas não entendem que você não é uma coisa só. Você, vamos dizer assim, você é um espírito que tem uma alma que habita no corpo, né? Vamos dizer, você é tripartido, né? Tem 3 partes aí em você, tá? O espírito é a vida de Deus, né? É Deus que deu a vida, é o espírito, o fôlego da vida, o espírito de Deus, né? Que se conecta, o teu espírito que se conecta com o espírito de Deus, né? Ou seja, quando uma pessoa ouve a mensagem e se arrepende, ela entende que ela precisa do perdão de Deus, da misericórdia de Deus, né? Ela é convencida no espírito, essa sede que há no espírito do homem, em se conectar com o divino. Então, quando você ouve a mensagem, é no seu espírito que você aceita a vida de Deus, porque depois do pecado, esse espírito, ele foi, essa comunhão que o homem tinha com Deus, ela foi rompida, tá? Então, através de Cristo, do arrependimento dos pecados, você volta a ter o Espírito de Deus dentro de você e você volta o teu espírito se comunicar com Deus. É aquela consciência que nós temos dentro de nós de que existe algo divino superior a nós e que nos colocou aqui, certo? Nós temos uma alma que habita no corpo. Eu quero falar um pouco sobre essa questão da alma, tá? O que é a alma? A alma é onde estão as nossas emoções, onde estão os nossos sentimentos, né? Através da alma que você gosta de uma outra pessoa, né? É através da alma que você odeia, né? É através da alma que você sente raiva, onde estão os sentimentos, as faculdades, né? As nossas faculdades mentais, vamos dizer assim, é na alma, tá? E o nosso corpo é essa estrutura aqui, né? Essa carcaça toda, né? É o nosso corpo, tá? Eu vou falar sobre cada uma dessas partes, tá certo? Eu vou falar sobre cada uma dessas partes, porque eu vejo que há confusão. As pessoas não compreendem, tá certo? Então eu quero falar aqui sobre a questão do espírito. Eu coloquei lá no primeiro vídeo, né? Que a cura da dor emocional está na dor emocional, né? Mas eu quero falar um pouquinho sobre o espírito e depois eu vou entrar no assunto da alma, provavelmente no próximo vídeo, se esse aqui não ficar muito longo. A vida do espírito, como você alimenta a sua vida do espírito, né? A gente precisa ter isso bem definido na nossa mente, tá? A vida do espírito, nós alimentamos ela através da comunhão com o Espírito Santo de Deus. Tá? Quando Cristo foi ao céu, ele disse, eu vou ao Pai e eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, e ele estará aí convosco. Ele vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Vocês não vão ficar órfãos. Então o Espírito Santo vai morar dentro de nós. Se você for ler a Bíblia, isso está em Coríntios, isso está lá no livro de Judas,
tá? Que o nosso espírito, quando você ora em línguas, o seu espírito fala com o Pai em mistério. Deus deu ao homem o dom das línguas. Eu sei que tem muitas igrejas que não concordam com isso. Isso é uma questão de fé, gente, e questão de Bíblia. Se a pessoa não concorda, ela não está concordando com a Bíblia. A Bíblia fala que quando um homem ora em línguas, é o Espírito dele que está falando diretamente com o Espírito do Pai, com o Pai. Tá? Isso a gente recebeu através do Espírito Santo, os dons das línguas. Existem vários tipos de línguas. Existe a língua que Deus pode dar para você. Por exemplo, você vai para um país estrangeiro e Deus te dá de uma forma sobrenatural a capacidade de falar aquele idioma que aquela pessoa está falando e deixar uma mensagem para ela. Tá? Mesmo você não sabendo a língua que você está falando, entendeu? Existe isso, tá? Deus pode, uma pessoa falar línguas e outra interpretar aquela língua e aquilo for uma profecia para a igreja, por exemplo, tá? Isso acontece, tá certo? E existe a língua, isso também tá tudo na Bíblia, isso que eu estou falando, tá? Línguas para edificação. Então, como é que você edifica a sua vida no Espírito, do Espírito? Eu vou falar para vocês uma experiência que eu tive, tá? Eu até aconselho a você assistir os vídeos de um pastor americano chamado David Robertson. Ele veio várias vezes no Brasil, tem várias mensagens dele aí no YouTube dubladas, né? Ele pregando aqui no Brasil e a pessoa traduzindo ali a pregação. E eu cheguei nesse pastor através do pastor Antônio Cirilo, que é um cantor muito abençoado, que canta aquela música Poderoso Deus. O pastor Cirilo é um homem de Deus, assim, eu sou apaixonado assim, por ele, apesar de eu não conhecer ele. Mas a vida dele edificou muito a minha vida. E um dia eu vi ele pregando uma pregação sobre oração em línguas. Procure no YouTube. Oração em línguas, pastor Antônio Cirilo. Você vai achar várias pregações dele sobre isso. E numa dessas pregações, ele estava falando como Deus mudou a vida dele. Que ele se dedicou 3 meses de oração, orando em línguas todo dia. Né? E aí, desculpa. E aí ele fala o que aconteceu. A vida dele deu um salto sobrenatural. Tá? Então, assim, não importa a área que você está, na área profissional, ou se você está no ministério, não importa. A partir do momento em que você usa esse dom, porque esse dom da língua, ele é para edificação pessoal. Tá? Para edificação pessoal. Até tem um versículo que ele usa da Bíblia que diz o seguinte: destruído os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Se você destrói o fundamento da fé, o que você vai poder fazer? Nada. Né? Toda casa ela precisa de um alicerce, de um fundamento, de uma fundação. Né? E o dom das línguas, Deus deu ao povo. Jesus falou que ia enviar isso, esse dom sobrenatural. Né? E existem inúmeras passagens na Bíblia sobre isso. Então, o que o Cirilo ensinou? Se você se dedicar 3 meses, Deus muda a tua vida. E eu nunca tinha entendido essa questão da edificação da vida espiritual. E comecei a fazer essa oração de 3 meses. Né? E chegava do trabalho, a primeira coisa que eu fazia, eu chegava do trabalho, tomava banho e já ia orar. Eu não fazia mais nada. Eu tomava banho e já ia orar. Não comia, não fazia nada. Chegava, né, às vezes tomava uma água ali e já ia orar. E passava ali a minha 1 hora orando em línguas. Tá? E depois de 3 meses, eu tive uma experiência sobrenatural com o Senhor. E o Senhor, assim, me sacudiu meu coração. E depois de que aconteceu isso, eu comecei a ir pregar na rua, né? Pregar na praça aqui da minha cidade. Tá? Foi algo que nasceu de dentro de mim, assim, né? Eu lembro que nessa experiência eu estava num retiro e um irmão veio orar por mim. E eu tinha me consagrado muito aquele período ali, porque eu estava buscando de Deus, eu queria edificar a minha vida, né? E eu comecei a sentir uma dor no meu abdômen, como se fosse uma cólica, assim, uma dor terrível. Né? E eu senti que ali estava nascendo algo espiritual de Deus na minha vida. E a partir daquele dia, Deus começou a mexer com o meu coração e me empurrar para fora de casa. Então, volta e meia, eu pego a minha Bíblia aqui, pego a minha caixa de som, comprei minha caixinha de som, meu microfone e vou lá pro meio da praça pregar, falar de Jesus para as pessoas, falar que Jesus ama, que Jesus quer salvar, que Jesus quer restaurar as famílias. Tá certo? Então eu tive essa experiência, essa foi a minha experiência, tá? Então assim, depois eu dei uma parada assim nessa questão de 90 dias de oração, depois eu fiz de novo, e depois eu fiz de novo, e assim, eu tô meio que nesse processo de novo, tá certo? Me dedicando à questão da oração. Deu umas falhadas uns dias aí, mas não parei, tá? Você tem que ter uma hora de dedicação ao Senhor, na sua casa, sozinho, você e Deus,
orar em línguas, principalmente oração em línguas. Tá? Então, se você quer algo de Deus, é 90 dias. Até falei isso numa live um dia aí, que eu fiz uma live, né, depois de vários estudos que eu dei, eu fiz uma live e falei sobre isso. Falei, gente, faça os 90 dias, né, se dedique. Né, se você fala em língua, se você não fala, busque esse dom. Né? Deus dá a língua aqui na mente. Às vezes você pode falar assim, mas eu já ouvi alguém falar essa língua, eu vou ficar repetindo. Não, gente. Está aqui na sua mente a língua. Né? Você tem que ver a língua e falar, e começar a falar. Tá? E se dedicar ao Senhor 1 hora, pelo menos todos os dias. Tá? Então, isso é vida no Espírito, da vida do Espírito. Isso é para você alimentar o seu Espírito, você tem que desenvolver essa vida de oração em línguas, tá? E leitura da Bíblia. As pessoas estão inventando muitas coisas, mas elas estão esquecendo das coisas básicas. Ler a Bíblia e orar. Tá? É básico isso aqui. E é isso aqui que vai mudar a sua vida. Não é ninguém de fora que vai te mudar. É você. Uma vez, os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim, mestre, quando virá o teu reino? Porque eles esperavam um reino que vinha de fora para dentro. Eles esperavam um reino, um guerreiro que ia libertar o povo de Israel. É isso que eles esperavam. Tá? Um reino humano, político, né? Uma monarquia. Mas Jesus falou assim, o reino do meu Pai, o reino de Deus está dentro de você, dentro de vós. Então toda a capacidade de Deus está dentro de você. Se o Espírito de Deus está em você, você reconhece que você é um pecador, você se arrependeu dos seus pecados, você não pecou mais. Tá? Agora, o que pode interromper essa nossa comunhão na nossa vida do Espírito com Deus? Pecado. Por exemplo, você fazer uma aliança com uma outra entidade que não é Deus verdadeiro, que não é Deus da Bíblia. A Bíblia proíbe, né, quando o homem tenta se conectar com entidades que não é o Deus da Bíblia. A Bíblia proíbe isso. Tá? A Bíblia proíbe, né, você se envolver não posso falar a palavra aqui, né? Se envolver com outra pessoa que não é sua esposa, o seu marido. E isso, apesar de ser um pecado no corpo que atinge a sua alma, é um pecado também no espírito. Por quê? Porque quando há uma intimidade, há uma troca de energia. Você pode servir ao Deus verdadeiro. Se você vai e se envolve com uma pessoa que não serve ao Deus verdadeiro, ela serve um outro Deus, uma outra entidade, você nem sabe os pactos que essa pessoa tem, as alianças que essa pessoa tem, você vai lá e deita com ela. Você sofre no seu espírito essa ruptura. Entende? Há uma interferência, porque o nosso Deus, ele é um Deus ciumento. Né? Ele não nos divide com nada. Ele nos ama tanto que ele não abre mão de ter nós só para ele. Tá certo? Então, é importante que você entenda. Alimentar a vida do Espírito. Oração em línguas. Né? Você não está entendendo o que você está orando, mas é o seu Espírito que está falando das orações que você às vezes, porque geralmente nós estamos presos na nossa necessidade, que é aquilo que a gente acha que é o certo. Mas quando você começa a orar em línguas e desenvolver essa capacidade de orar em línguas, você vai ver que Deus vai libertando, que Deus vai sacudindo a sua vida. Tá? Eu vi o Cirilo falando isso, eu fui fazer. Ele falou assim, se você for incrédulo, você tem que ser muito incrédulo e não ouvir, e não fazer o que eu estou te dizendo aqui. Aconteceu na minha vida, vai acontecer na sua. E aí eu fui fazer, e aconteceu na minha. Tá? Então, eu também estou desafiando você aqui no canal a entrar nesse rio de intimidade com o Espírito Santo. Desliga a TV. Eu vou falar para vocês, eu parei de ver televisão. Faz tempo. Dificilmente eu paro na frente da TV. Vou ter que parar agora no domingo para assistir um filme com a minha filha, que é a atividade da escola por causa da Semana dos Pais. Então vou assistir um filme com ela. Às vezes a gente assiste algum filme cristão aqui em casa. É muito, até o filme cristão é raro. Né? Porque assim, gente, você perde muito tempo com coisas inúteis. Né? E uma coisa que o Cirilo fala é sobre isso. Você não ficar perdendo tempo da sua vida com coisas inúteis. Né? Como é que Deus vai me empurrar para ir pregar numa praça se eu não me dedicar à minha vida secreta de oração? Né? Quanto mais você ora secretamente, mais Deus vai manifestar a glória dele na sua vida externamente. Tá? Então, a vida secreta de oração é a vida do Espírito.
né? A vida do Espírito, ela se fundamenta na Bíblia, na prática da palavra, né, dos mandamentos, da lei moral de Deus e a vida de oração. Tá? Jejum, né? Tem que acompanhar, tá certo? Você faz aí 40 dias de jejum, para você não, né, dependendo, cada pessoa tem a sua capacidade, sua necessidade, tá? Mas assim, eu vou dar um exemplo aqui de jejum que eu faço, né? Por exemplo, você faz um jejum, almoça, à noite você come uma fruta, um negocinho leve, entendeu? Não toma café, você pode cortar pão, bolo, doces por 40 dias, né? Além de você ficar mais saudável, né, em termos da sua saúde física mesmo, você vai virar chaves na tua vida, né? Chaves na tua vida. Então aqui eu estou falando da vida do Espírito. A gente precisa entender que às vezes você está muito forte no Espírito, mas a sua alma está machucada, está doente. Então às vezes as pessoas se confundem nisso. Tá? Então, é por isso que eu achei interessante dar essa aula. Então eu vou terminar por aqui. Eu espero ter ajudado nessa questão da vida do Espírito e vou voltar para falar sobre a questão a cura, tá? Vou falar também do corpo, tá? Porque existem problemas que às vezes que a pessoa tá, que não é um problema espiritual e nem na alma. É um problema físico, tá? Às vezes a pessoa tá com baixo índice de vitamina no corpo, de algum tipo de vitamina que está faltando. Você toma aquele suplemento, você melhora a sua condição, seu astral, né? Dependendo da comida que você come, né? Enfim. Então é importante a gente entender isso, tá certo? Então, no próximo vídeo eu vou dar uma pinceladinha sobre essa questão do corpo e daí eu vou entrar nessa questão da alma. Muitos vídeos que eu faço aqui, gente, eu estou falando da questão da alma, é onde está a dor emocional, tá? Não quer dizer que você não vai ser salvo, né? Não quer dizer que você não está salvo, que você não está liberto. Se você não está vivendo uma vida no pecado, se você não está, né, se você está se abrindo para perdoar, você está lutando contra isso, meu, Deus tá agindo na tua vida, né? É que às vezes a gente quer assim, ser aquela tocha. Não é assim, gente. A vida é assim, de momentos difíceis que a gente passa, né? E às vezes a gente está colhendo também fruto daquilo que a gente semeou, mas vai um tempo para você colher aqueles maus frutos, jogar fora e começar uma nova semeadura, né? Então é importante que você, assim, ó, por que eu achei, assim, Deus moveu meu coração há 6 anos atrás para abrir esse canal? Porque eu procurava na internet, eu procurava, às vezes até na igreja, eu vejo que é pouco falado sobre a questão da família. É pouco falado, sabe? E tudo começa dentro de casa, gente. Tudo na tua vida, a pessoa que você é, tudo começou dentro da sua casa, lá com seus pais quando você era criança. Entendeu? Às vezes coisas que você está vivendo hoje é reflexo de coisas que você viu lá atrás. Você não consegue desligar isso. Tá certo? Então, eu vi essa necessidade de estar abrindo esse canal, falando para as pessoas. Não desista de você. Tá? Não desista de você. Se você tem convicção dos seus pecados, você clamou a misericórdia de Deus, pediu perdão, se arrependeu, não fez mais, porque arrependimento é não fazer mais. Se arrependeu, sabe? Não desista de você. Não desista da tua vida. Quem está falando isso aqui para vocês é uma pessoa que um dia pensou em tirar a própria vida, pensou em suicídio. Eu entendo muito bem a dor da rejeição. Eu sei, eu conheço essa dor de perto. De muito perto. Cheguei no fundo do poço. Hoje eu estou aqui dizendo para você, não desista de você. Deus tem uma obra grande na sua vida, não só aqui, mas na eternidade. Porque o nosso alvo é a eternidade. Foi Cristo que falou, né? Vida eterna. Então não perca a sua vida eterna por causa de um momento de prazer. Nesse mundo que é ilusório. Ilusório. Né? Você pode desfrutar de muitas coisas no mundo, mas tem muita coisa no mundo que é pura ilusão. Que só existe para te enganar, para te embalar, para te envolver e para te fazer errar o caminho. Tá certo? Então obrigado aí pela atenção, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe o seu dia e a sua família, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Até o próximo vídeo.